Olá pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós viemos aqui para falar sobre um assunto que na verdade a ideia é criar um vídeo aqui que eu gostaria de ter tido a chance de ver um vídeo assim lá no começo, quando eu decidi que faria um aquário plantado. Nós vamos falar de alguns pontos aqui, sem usar termos técnicos, tentaremos ser o mais diretos possíveis, tá bom? E esses pontos em específico são iluminação, condição biológica do sistema, a parte como um todo, me refiro à biologia em si, fertilização, os parâmetros como um todo, obviamente o substrato e também o CO2. Bem, quando você fala de um aquário plantado, já começa que é diferente de um aquário com plantas. Você pode ver aqui que tem alguns musgos, né, nesse arco de rochas e também temos aqui anúbias próximas aqui presas a esse anel de rochas. Quando um aquário é somente nesse tipo, ou seja, com adereços e as plantas ali fixadas, chamamos de aquário com plantas e não aquário plantado, só para diferenciar, tá bem? Porque o aquário plantado, ele tem as plantas plantadas no substrato, tá? Então vamos começar falando do substrato. Por que nós damos preferência a usar substratos profissionais, como esse que estamos usando aqui, que é da Pocket River? Porque ele é feito de uma maneira que auxilia a troca catiônica, tá bom? Eu vou explicar rapidamente o que é a troca catiônica. É a capacidade que o substrato tem de armazenar nutrientes e liberar para a raiz das plantas, sem que isso fique solto na coluna d'água. Basicamente é isso. Troca catiônica é essa troca entre ele segura o nutriente e a planta absorve pela raiz. A grosso modo seria isso, tá bom? Então, quando você tem um substrato pensado para funcionar como a natureza faz, isso facilita muito que as plantas enraizem e que a outra parte que falamos que são os parâmetros, a parte biológica e química, ocorra ali uma proliferação de bactérias boas devido à porosidade desse substrato. Mas vamos lá. Se você quiser usar areia, somente areia para um aquário plantado, vai funcionar. Mas não vai ser tão efetivo quanto um substrato que não fica compactado, como é o caso desse aqui e de outros do mesmo tipo, que são substratos profissionais. A areia com o tempo ela começa a compactar, ela fica até preta, fica até com um aspecto um pouco mais feio, né? Na natureza ela é assim. Mas quando se trata de um aquário, quando se trata de um plantado na sua sala, você quer algo mais decorativo. Então, um substrato profissional vai te dar esse efeito. Mas vamos lá. Quando você fala de o aspecto em geral aqui do aquário, quando você fala sobre a biologia, a parte química do aquário, tem muita coisa envolvida. E como é que você vai conseguir melhorar essa parte química? É com outro ponto que eu não falei nesses 4 principais, mas ele está englobado ali, que é a filtragem. A filtragem ela faz o papel que na natureza as rochas, o substrato, as plantas, as raízes das plantas, enfim, todo aquele environment, todo aquele ambiente mantém a biologia. É o que a sua filtragem vai fazer. Na filtragem, a sujeira, como a gente chama grosso modo, para na filtragem. As bactérias que estão fixadas ali no seu sistema e na sua filtragem consomem a sujeira. Vou usar termos rápidos, porque aqui é um vídeo para que as pessoas que são iniciantes entendam que podem também ter um aquário bonito, tá bom? Então, a filtragem segura a sujeira, as bactérias boas do aquário consomem essa sujeira, o excesso delas, e vai equilibrando o seu sistema, tá bom? É por isso que quando você tem um filtro, você não pode lavar o filtro 100%, passar água sanitária, sabão, isso não existe. Tampouco desmontar um aquário para limpar, como antigamente muitos faziam. Então lembre-se, você precisa ter uma filtragem com o máximo possível de camadas. Aqui nós temos 12 camadas ali no sample traseiro de esponjas filtrantes. 12 camadas. Essa semana faremos a primeira manutenção nesse aquário. Dá para perceber que tem aqui algumas algas já se formando em alguns pontos aqui do vidro. E por que vamos fazer essa manutenção? Porque dessas 12 camadas de filtragem, nós vamos limpar somente a primeira. Já analisamos e não tem sujeira nas demais camadas, só a primeira. Vamos tirar água de TPA, limpar a esponja inicial na água de TPA, devolver a mesma esponja. E as demais não se mexe.
porque são aquelas bactérias boas que vão consumindo a sujeira, vamos chamar assim de modo simples para que se entenda. Então, quanto mais tempo, quanto mais antigo for o seu sistema de filtragem, devido a essa captação e fixação de bactérias boas, quanto mais antigo, melhor será o balanceamento ali biológico. Então, voltando agora para a questão do substrato. O substrato também dá essa condição de captação de bactérias boas, fixação de bactérias boas, o que começa a fazer com que o seu sistema fique equilibrado. E é por isso que você chama aquele período inicial de ciclagem do aquário, porque você faz com que comece a haver um ciclo natural no seu sistema, que é a água passa pelo filtro, as bactérias vão se acumulando lá, se proliferam na água, se fixam também no substrato, rochas e assim por diante. E quando isso está então equilibrado ou ciclado, como nós falamos, é quando a água fica assim, transparente. Você que já montou um aquário, ou você que já procurou vídeos de como se monta um aquário, você com certeza vai falar sobre a ciclagem. E que no começo, no primeiro dia, primeiro até o sexto dia, alguns ficam com água totalmente branca. Muito bem. É o período da ciclagem e esses branquiçados são as bactérias soltas, ainda não fixadas no seu sistema. Inclusive, a Pocket River, que nos forneceu esse substrato, ela tem um produto chamado Biodegradatus, que é um start biológico, para que você acelere esse processo de equilíbrio biológico. Inclusive o nosso, em 48 horas, a água saiu daquele esbranquiçado para essa água cristalina, porque aceleramos o processo com essa biologia. Bem, e quando se fala da biologia estar equilibrada e já ciclado, você então parte para o próximo passo, que é pensar, já posso colocar peixes? Aí você mede os parâmetros para saber se realmente está tudo ok. Mas em geral, quando a água fica cristalina e você não tem excesso de algas mais, você já pode colocar os peixes se já passou ali pelo menos uns 25 dias. Isso varia de aquário para aquário. Se você tiver alguma dúvida, se você não sabe como fazer isso, procure uma pessoa que talvez tenha mais experiência, ou pode deixar aqui nos comentários, nós podemos te direcionar, tá bom? Porque a proposta desse vídeo é ser direto e simples, então não vamos entrar em detalhes muito técnicos. O outro ponto, falando do substrato ainda, é quais plantas você vai usar. Porque algumas plantas, de acordo com o tamanho do seu aquário, não vão ser adequadas. Esse aquário, por exemplo, tem 40 centímetros de altura. Se nós colocássemos algumas plantas aqui que fossem crescer muito mais que isso, ia dar muito mais manutenção, que seriam as podas. E há algumas plantas que, se você poda, ela perde a folha morre. Como, por exemplo, as Valinéria ou Valiséria, depende de como você chama. Eu vou colocar o nome escrito aqui para vocês. Então, também tem a questão da escolha das plantas, tá bom? E o outro ponto é o CO2 no seu aquário plantado. Por que você precisa dele? Se você não tiver, você pode manter algumas plantas que sim, não precisam dele. Algumas plantas conseguem se manter com o CO2 que já vem diluído na água. Inclusive, quando você tem um equilíbrio no sistema, existe uma certa geração de CO2 natural. Muito baixa, mas existe. E algumas plantas com essa pouca liberação de CO2 que já existe num sistema equilibrado, elas se viram. Elas vão bem. Mas por que é importante colocar o CO2? Você vai dar mais condições para as plantas fazerem a fotossíntese, que aí agora vem a questão da luminária. Você se lembra o que é a fotossíntese? É a capacidade que a planta tem de absorver nutrientes do solo, no caso do aquário plantado, das plantas em aquário, do substrato. Ela absorve os nutrientes do substrato ou da coluna d'água. Ao absorver, ela usa a luz que está recebendo para formar o seu alimento, vamos chamar assim. Ela vai então fazer um mix ali. Ela vai fazer uma produção, na verdade. Ela vai usar o que ela absorveu de nutrientes com a luz, fazer um processo químico, literalmente, e ela se nutre com isso. É a fotossíntese, o que torna a maioria das plantas, inclusive verdes, que é a clorofila formada quando ocorre a fotossíntese. Outras plantas têm pigmentação vermelha, como algumas que temos aqui, que aos poucos vão ficando mais vermelhas. Mas vamos resumir mais um pouco isso? É necessário ter o CO2, porque a planta absorve o CO2, o nutriente, une com a luz, faz a fotossíntese e gera o seu próprio alimento. Ah, então quer dizer que a planta não consome aquele nutriente que ela absorveu? Não
não in natura, não ele no seu estado natural que ela absorveu. Ela usa o nutriente que ela absorveu para fazer um composto químico, chamemos assim, junto com o CO2 e a luz. Fazendo isso, ela gera o seu próprio alimento e voa lá, veio a fotossíntese. Então você precisa ter o CO2 para ajudar a planta a fazer a fotossíntese e, obviamente, uma iluminação que tenha poder suficiente para que a planta faça esse processo. Capta o CO2, capta o nutriente, usando a luz, ela então produz o seu alimento com a fotossíntese, tá bom? Basicamente é isso, para não ficar muito extenso nem muito técnico. Mas alguns talvez perguntam, eu não posso usar alguma lâmpada diferente, talvez uma LED de casa? Você pode. Eu posso usar uma luminária que seja só de luz branca? Você pode. Só amarela? Você pode. Mas lembre-se, não vamos entrar em detalhes técnicos aqui, mas lembre-se, as plantas necessitam de um mínimo de iluminação para conseguir fazer a fotossíntese. E tem um porém, para não ficar técnico, como falamos, se você colocar uma iluminação muito baixa, você terá algas marrons, aquelas algas escuras, no vidro, nas pedras, nas plantas, e começa a ficar tudo muito feio. E você desequilibra o sistema. E se você colocar uma iluminação muito forte, você pode ter um boom de algas, principalmente se você não tiver o CO2. Por quê? Vamos explicar rapidamente. Com pouca iluminação, as plantas não conseguem fazer o quê? A fotossíntese. Então ela não consegue absorver os nutrientes da água. Aí aquelas algas que não precisam de tanta luz, que são as algas marrons, aparecem, se alimentam e se reproduzem. Agora, se você tiver bastante luz, mais do que o necessário para o seu aquário, e não tiver o CO2, por exemplo, a planta não vai conseguir fazer a fotossíntese tão rápido ou com tanta intensidade. O que vai acontecer então? Não tem o CO2, tá? Tem pouquinho na água, que é aquele natural que vem. Então tem lá um nutriente na água, ela absorve. Ela pega lá um pouquinho de CO2 que tem, junto aqui. A iluminação está muito forte, não tá? Só que ela não tem o CO2 suficiente, então ela não consegue absorver todo o nutriente da água. Sobra nutriente. Aí as algas verdes que amam luz, pegam o nutriente e se proliferam. Então, esse trio, iluminação, CO2 e fertilização, precisa ser equilibrado. Ah, mas isso é muito difícil. Não, não é tão difícil não. Se você tiver dúvidas quanto a isso, chama aqui nos comentários que a gente explica melhor. E como esse vídeo aqui ele é feito para ser menos técnico e mais rápido, né, para que você veja, puxa, então eu posso ter um aquário plantado? Pode. Você pode ter um aquário plantado de 20 por 20 por 20, um naninho, e fica bonito. A gente explica como se você precisar. Mas lembre-se, você precisa ter sim CO2, iluminação suficiente e fertilização nas medidas corretas para você não ter um desequilíbrio, tá bom? Se você for falar de iluminação, uma regra, não vou dizer uma regra, mas um conselho básico que os mais antigos usavam, e a gente usa aqui, tá? Tem um monte de coisa na internet, mas eu vou te dar um exemplo simples. Para cada litro de água, pelo menos 60 lumens. Para cada litro de água, no mínimo 60 lumens de intensidade da iluminação, para que você dê para as plantas o necessário para ela fazer a fotossíntese. Mas precisa ter sim, por favor, tenha o CO2, tá bom? Agora um outro ponto importante que nós não podemos esquecer de falar sobre a questão biológica. Esse equilíbrio, para que ele ocorra, você precisa também lembrar que na natureza existe o dia e a noite. E é por isso que tem iluminação. Coloque um timer, não sei se aparece aqui na câmera, um timer que estamos usando aqui no canto, para que ele possa ligar sempre no mesmo horário e desligar sempre no mesmo horário a iluminação e também a sua injeção de CO2. Porque a planta só vai conseguir absorver o CO2 e usá-lo durante o fotoperíodo ou durante a iluminação. Então, se for possível, tenha um timer para o seu CO2 para que ele acione o CO2 uma hora antes da iluminação. E a iluminação começa uma hora depois da injeção de CO2 ser iniciada. E quando você for desligar o CO2 e a iluminação, sempre faça dos mesmos horários, tá bom? Tanto ligar quanto desligar. Para que você comece então a gerar esse equilíbrio e as plantas passem a crescer com mais saúde. Se esquecemos de algum ponto que você tem dúvida, mande aqui o seu comentário logo abaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha se você puder, ajuda muito a gente. E se tiver qualquer tipo de questionamento, pode fazer aqui embaixo. Dúvidas, críticas, xingamentos, fique à vontade. Estamos aqui para ouvir o que você tem a dizer
e, se for possível, ajudar, porque o papel do Mundo dos Peixes é desmistificar o aquarismo no Brasil. Até o próximo.